Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Café na Mesa Nova e hoje a gente tem a nossa querida Débora Domingos. Ela é psicóloga no Projeto ID e atua em várias frentes como voluntária aqui na cidade de Botucatu. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Érica. Muito obrigada por ter aceitado o convite para vir no nosso canal. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que funciona o seu trabalho no Projeto ID. Joia! Então, eu sou coordenadora no Projeto ID, sou psicóloga de formação e nosso objetivo geral lá é trabalhar com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos às crianças e adolescentes que nós atendemos. Uma das frentes desse trabalho é o combate ao abuso e exploração sexual de violência sexual contra criança e adolescente. É um assunto assim que é pesado e infelizmente é comum. Ele acontece em muitas situações da nossa sociedade, em todas as classes sociais. Por isso que hoje eu queria até falar sobre isso. Então, no projeto a gente trabalha com várias frentes, mas essa é uma das situações que durante a pandemia, durante a situação de isolamento social, acabou aumentando em virtude das pessoas estarem muito próximas, muito juntas. Como que a gente identificou isso? Que as pessoas que estão ao redor do projeto, as pessoas que estão ali próximas acabaram trazendo relatos para nós de abuso sexual contra criança e adolescente. E a gente queria assim informar, a população e aqueles que estiverem presentes o seguinte, que existem na nossa cidade inclusive formas de prevenção. E quando a pessoa já passa por esse processo, existe a possibilidade de tratamento aqui em Botucatu. Então, às vezes a pessoa sofre, tá lá a vítima, né? Importante ressaltar quem sofre abuso sexual ou qualquer outro tipo de violência, essa pessoa é a vítima. Então não tem essa de que, adolescente usou uma roupa curta, não. É sempre a vítima, né? E pode acontecer com meninos e com meninas. Então aconteceu uma situação dessa, o que eu vou fazer? Primeira coisa, cuidar da vítima. Leva até o pronto-socorro da cidade infantil. Existe um protocolo de VVS, que é as vítimas de violência sexual, aqui na nossa cidade. E que existe toda uma equipe especializada para trabalhar com isso. Então, às vezes a pessoa sofre essa situação e o entorno está preocupado em ver quem fez. Mas o primeiro passo é cuidar da vítima. Por quê? Porque a criança ou adolescente que sofreu por isso, ela precisa ser assistida em todas as áreas da vida dela. A questão social, se está uma situação de vulnerabilidade, como que está essa casa, onde aconteceu isso, por que ocorreu, né? Só que cada pessoa vai cuidar de um departamento. Mas o primeiro olhar é para a criança e para o adolescente, porque a gente precisa de um olhar clínico, de um olhar médico para essa criança ou adolescente. A gente pode buscar na internet, tem várias opções para a gente se informar sobre esse assunto. Inclusive tem um site muito interessante, são dois personagens que tratam sobre isso, Pipo e Fifi. E dentro desse site tem um infográfico falando sobre a situação. 1 em cada 5 crianças já sofreram abuso sexual. De cada 10 crianças que sofrem, criança e adolescente que sofre abuso sexual, só uma relata. Se uma relatou para nós, sinal que outras 9 já sofreram e não falou para ninguém. Então é importante a gente trazer à luz esses casos. Cada 5 crianças, uma sofre abuso, e de cada 10 crianças que sofrem abuso, só uma fala. E a questão do abuso, ela é bem ampla. Então ela não é só a questão ali que a gente imagina que seja o ato sexual completo. Não é só isso. Isso daí já é muito grave. Mas a forma de falar, assediar, passar a mão, tudo isso é uma forma de abuso. Então a gente precisa ficar muito atento aos sinais que essa criança dá para que a gente possa cuidar dela. É isso que eu te perguntar. Primeiro, a criança ela é da família ou é do Estado? E se a criança dá um sinal de que ela está sendo abusada? Importante, Érica. A criança e o adolescente, ela fazem parte do núcleo familiar, certo? Então, essa criança ela é propriedade única e exclusiva da família? Não necessariamente. Nós, como cidadãos, o Estado cuida dessa criança, desse adolescente. Para isso tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se eu, enquanto cidadã, ver que tem uma criança sofrendo algum tipo de violência, seja ela física, psicológica ou outra, eu posso fazer uma denúncia. Inclusive tem até o Disque 100 no caso de denúncia de abuso sexual.
Soube de alguma coisa? Diz que 100. Diz que 100. De celular, de fixo, de qualquer telefone. Os órgãos vão atrás para poder averiguar aquela informação e cuidar dessa criança. Então, quem vai atrás? O Estado. Então, o pai e a mãe, eles são responsáveis pela guarda, em promover todo o bem-estar daquela criança integral. Só que se eles fizerem algo que não é aceito, que não é permitido, aí o Estado ele pode entrar em ação. Então a gente precisa, sim, respeitar, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sinais que a criança dá. A criança ela vai ter uma alteração de comportamento. Então, de repente, aquela criança é quietinha, ela começa a ficar muito, muito agitada. Ela vai ter uma alteração na questão alimentar, pode ter uma alteração do sono. Ela pode ter uma regressão do seu comportamento. Ela pode, de repente, voltar a chupar o dedo, pode fazer xixi na cama, pode fazer cocô, né? Quando ela está sofrendo algum tipo de abuso, seja sexual ou algum outro tipo de violência física ou psicológica ainda. E, Débora, existe algum acolhimento para essas famílias? Sim. Quando a família ela passou por essa situação, se ela levou a criança ao pronto-socorro, se ela levou para alguma instituição, algum projeto, os projetos da nossa cidade, eles já são orientados a acolher e a oferecer uma escuta. Mas o ideal é que a pessoa vá ao pronto-socorro, porque daí a família vai ser toda assistida. Desde a questão de passar por um médico, até passar por uma assistente social, a equipe psicológica e a equipe de enfermagem para poder cuidar, né? Entrar com as medicações se for o caso, e depois para poder verificar quem cometeu esse crime, que é um crime. E você acha que a cidade de Botucatu está preparada, tem condições, ela está bem estruturada para receber casos como esse? Se nós olharmos para outras cidades, talvez a gente esteja bem melhor amparado. Mas nós temos muito que melhorar ainda, né? Acho que o primeiro ponto é a comunicação. As pessoas talvez não saibam. O que eu faço? Sofreu o que eu faço? Entra aquele desespero, quer manter em sigilo na família. Não é esse o caminho. Essa pessoa que sofreu algum tipo de violência, ela precisa de apoio, ela precisa de ajuda. Por quê? Porque toda a sua vida pode ser marcada por uma situação que, de repente, se tivesse tido cuidado naquela hora, não teria tanto transtorno depois. Né? Sim. E também acontece com os meninos. E outra coisa que é importante falar, normalmente quem comete o abuso, né, quem faz essa situação, normalmente pode ser que essa pessoa também tenha sofrido algo na infância. Então nós precisamos o quê? Tratar essas pessoas desde o início. Então a pessoa foi lá, passou por essa situação, gente, precisa denunciar, precisa ter coragem, precisa ajudar um ser humano. É uma situação angustiante. Então a gente precisa cuidar das nossas crianças e adolescentes. E quando eu ligar no 100, no Disque 100, eu vou ser identificada? Não, pode ser anonimamente. A ligação é anônima, sim, normalmente você pode ser anônimo, né? Então você não vai ser identificado. Então você vai lá e diz que 100. Qualquer pessoa pode ligar. Quando as crianças elas passam por essas situações, muitas vezes as crianças não sabem que elas estão sendo vítimas. O abuso sexual infantil acontece principalmente por pessoas próximas à família. Então, isso que é triste. A pessoa está dentro da sua casa e às vezes está fazendo mal para sua criança. Aí a criança, às vezes, ela não sabe o que está acontecendo. Ou ainda, quando ela é informada da situação, quando ela começa a tomar um conhecimento, ela começa às vezes a ficar assim um pouco diferente daquela pessoa. E aí, às vezes, a família fala assim, puxa, mas a pessoa é tão boazinha, a pessoa tão querida, da família, o que está acontecendo? Vai sim com fulano de tal, vai sim ficar com ele. Às vezes a criança começa a não querer mais. Então a gente precisa prestar atenção, sabe? Nos sinais. Nos sinais, porque a vida é tão corrida e as pessoas não conseguem parar um tempo para poder respirar e analisar o que está acontecendo. Débora, muito obrigada por ter comparecido no nosso canal, foi muito enriquecedora tudo que você trouxe, esse conteúdo todo. Obrigada por ter divulgado o Disque 100 e obrigada por divulgar também o que os projetos sociais, como eles podem acolher nesses momentos aí, né, de crise familiar. Obrigada, Érica. Obrigada mesmo. A gente deixa aí o nosso Instagram do projeto. Isso, o telefone. E o telefone, contato, e o meu pessoal também, quem quiser me procurar, fica à vontade. Pode passar o seu telefone. O telefone do projeto é 14 3361 0070 e nós temos o WhatsApp também, que é 99778 7256. Obrigada, minha amiga. Obrigada. Até Fique mais. com Deus. Encerramos aqui a nossa entrevista com a querida Débora. Peço para que vocês se inscrevam em nosso canal, curtam e compartilhem os nossos vídeos. Até breve.